hoje a qualidade do ar tá horrorosa, Insalubre. né? Eu vim de máscara, inclusive, né? Na rua eu recomendo que as pessoas que puderem, principalmente as pessoas com comorbidades, pelo que eu tava lendo aqui, é bom usar máscara hoje, porque aquela questão das partículas, do ar, por causa das queimadas, enfim, tá bastante prejudicial, especialmente para quem tem problemas respiratórios, enfim. Eu tô com problema assim na família, inclusive meu pai tá com pneumonia por causa disso, e acho que vários ouvintes estão vivendo algo parecido. Mas o que eu queria dizer? Que eu saio daqui, Porto Alegre, no início do mês, Kelly, e no dia seguinte, Potter, começa a receber exatamente essa fumaça, esse ar pavoroso, né, por conta das queimadas que estão ocorrendo mais distantes. E aí a gente, em princípio, escapou disso, né? A Beata e eu. E aí nós fomos para a Europa, Madrid, Portugal. Exatamente. Quando a gente está saindo de Portugal, começa a mesma coisa lá. Precisamente a mesma coisa. E lá morreu gente, né? Tudo. Inclusive um brasileiro. E também, exatamente, com um ar tenebroso, chegando até as pessoas, enfim, e a gente foi embora no momento em que isso estava começando. E o que tem me chamado a atenção, e não sei se vocês também estão se questionando isso, é como a gente não enxerga ainda essa pauta ambiental, ainda não tem uma capacidade de movimentar a opinião pública, a revolta popular, como outras pautas têm e já tiveram, né, Kelly? Não é uma prioridade social. É verdade. Na prática, que grande protesto a gente viu, né, relacionado a isso. E não é um problema só no Brasil ou só em Portugal, né? Todos os 5 continentes estão convivendo com desastres climáticos muito violentos. E a gente não vê protestos, né? A gente não vê... E isso, claro que se espelha, isso reflete no governo, né? Então a gente diz que o governo é muito... não só relapso, mas não faz muito, né? Um governo muito inerte. É essa palavra que eu gostaria de usar. Eu acho letárgico. Também por reflexo de uma sociedade que ainda não consegue priorizar ou de deixar claro que isso precisa ser uma prioridade. E aí, Kelly, eu estava pensando, tem um livro do Elias Canetti, que se chama Massa e Poder, em que ele menciona uma questão, um elemento que é fundamental para essas revoltas populares poderem ocorrer de maneira eficiente, que é o que ele chama de cristal de massa. O que é um cristal de massa? A gente pode ter uma massa, muita gente revoltada com determinado assunto, mas ela, em princípio, é uma massa desorganizada. Eu tô brabo, Paulo Germano, a Kelly tá braba, o Potter tá brabo, quer dizer, as pessoas individualmente estão revoltadas. Mas se tu não tem um cristal de massa, e ele chama assim porque ele estudou química, o Elias Canetti, e aí na química o cristal de massa é isso, é aquele que consegue aglutinar os elementos da tabela periódica, né, diferentes elementos ali. Se tu não tem esse cristal de massa para aglutinar essa massa e dar sentido para a massa, quer dizer, a massa revoltada consegue se juntar e dizer por que tá revoltada, e aí vem os protestos, enfim, tu não consegue fazer com eficiência, mostrar a revolta popular, inclusive para as autoridades se sentirem pressionadas, né? Se sentirem incumbidas a fazer alguma coisa. Então, o que foram os cristais de massa recentes que a gente viu, né? O MBL era um cristal de massa da direita, né? A CUT era um cristal de massa da esquerda. Né? No momento lá dos caras pintadas, por exemplo, o cristal de massa era a União dos Estudantes. Essas instituições todas, Potter, elas perderam força de aglutinar massas como tinham antes, porque elas aos poucos ficaram muito associadas com um lado só da sociedade, né? Então a massa inteira não se sente tão representada. Quer dizer, tu tem fatias ali, pedaços da sociedade que se sentem representados por eles, mas não todos. Então tá faltando, e acho que vai aparecer em algum momento, um novo cristal de massa que dê sentido, que aglutine toda essa gente revoltada com o que a gente está vivendo, porque os protestos, a sociedade, os protestos que eu quero dizer não é só ir para a rua protestar, mas os governos precisam entender que tem bastante gente revoltada que não compactua com isso e que algo precisa ser feito logo. E os governos refletem o que a sociedade diz. Se a sociedade não se expressa, os governos tendem a não priorizar assuntos que precisam ser prioritários.